Olá, povo de Deus, povo abençoado. Mais uma vez estamos aqui para trazer mais uma lição da classe dos jovens. Lição de hoje, de número 5, que tem como tema Confirmando o Conserto. Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Fique conosco até o final desse vídeo. Com certeza você vai sair, depois desse vídeo aqui, com mais conhecimento da parte do Senhor, com certeza. E vamos aprender algo importantíssimo hoje aqui, irmãos. Questão da circuncisão. Questão da Páscoa. O que é isso? Circuncisão? O que é a Páscoa? Vamos aprender hoje nessa lição de número 5 da classe dos jovens. O texto do dia diz assim, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Atos, capítulo 7, versículo 39. Então, irmãos, a gente tem aqui a responsabilidade de trazer esse conteúdo para a classe dos jovens, a mocidade, a juventude do nosso Deus. E para você também, não deixe de ser uma palavra de fé, uma palavra abençoada para a sua casa, para a sua família. Fique conosco até o final, e com certeza você vai saber e entender algumas coisas, né, que o povo hebreu tinha, em especial, né, a questão da circuncisão e a questão da Páscoa também é algo importantíssimo. Se você quiser aprender melhor essa lição, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 5, do versículo 2 ao 12, e vai fazer essa leitura completa para entender toda essa lição. Então vamos lá. Deus, irmãos, ele chama Abraão com uma missão muito importante, né? Que era a missão de ser o representante do povo escolhido por Deus, né? Deus lhe faz promessas, todo mundo conhece a história de Abraão, né? E também lhe dá uma responsabilidade, um desafio na realidade, né? Grande desafio, né? Que era a instituição da circuncisão. Deus chama Abraão e faz com ele uma aliança, né? Para cumprir a sua parte como forma de aceitação do concerto, Abraão deveria circuncidar-se e circuncidar todos os seus filhos, né? Então, em Gênesis capítulo 17, do versículo 23 ao 27, você vai ver, em caso, essa institucionalização que Deus faz com Abraão, da circuncisão, né? E ele teria que fazer isso sempre, né? Com os demais, com as crianças que nasceriam, seria a marca do povo escolhido por Deus, né? O povo separado por Deus. Primeiro tópico diz assim, a circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Pois é, vamos ler e aí a gente vai entender algumas coisas mais que é importantíssimo ressaltar nessa lição. A circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde pública. A circuncisão aqui estudada era praticada em forma de ritual pelos hebreus e trazia em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Era, portanto, um ato de obediência e fé que deixava uma marca na carne capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. Então tá aí, a circuncisão era realizada com uma faca de pedra, né? Pontiaguda, afiada, né? E era cortado o prepúcio do órgão sexual masculino. E algo doloroso, porém era um mandamento que Deus fez ao povo hebreu, né? E eles teriam que fazer uma marca de Deus, né? A circuncisão produziu uma marca de autoridade e comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Isso era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grave incidente, ou seja, a esposa de Moisés não gostou nem um pouco quando Moisés circuncidou os meninos, os filhos deles, né? Chamou ele de homem sanguinário, que não era para fazer isso, até porque o povo que nascera, né, na época do Egito, né, muitos deles não sabiam nem o que era a circuncisão, não se praticava nem tanto mais isso, e Deus manda renovar essa aliança, né? Renovar esse conceito, né? O que podemos falar mais aqui? É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados, ou seja, Deus não era uma marca que Deus tinha colocado para o povo, né? Essa marca da circuncisão, porém Deus queria uma circuncisão não apenas da carne, mas da alma, do coração deles, né? Uma questão de fé, uma questão de obediência. Então era algo muito bem mais profundo do que apenas um corte do prepúcio do homem, mas uma circuncisão no coração do homem, né? O que faria com que eles entendessem que o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Por isso,
A grande maioria do povo morreu no deserto. Esse era o grande desafio da geração do Êxodos e da nossa também. Ser obediente a Deus em tudo, não apenas na aparência, mas um homem interior. Então, irmãos, quando o povo sai do Egito, o Êxodo, né? Eles saem ali alegres, felizes, porque estavam caminhando rumo à terra prometida. Mas quando entra no deserto, o povo se esqueceu das promessas de Deus, começou a lembrar do Egito, não queriam mais saber de promessas de Canaã, acharam que Deus não estava demorando demais. E aquele povo foi desobediente demais. Aquela geração desobedeceu a Deus de todas as maneiras possíveis, né? E o que acontece é que aquele povo cai no deserto, morre, né? E a nova geração que nasce não conhece nada de circuncisão, não tem essa prática, né? E Deus manda renovar isso também, né? É algo interessantíssimo, né? A gente às vezes pergunta, irmão, mas circuncisão, o que é isso? Para que isso? Algo doloroso, porque Deus mandou fazer isso? Irmãos, Deus trabalha dessa forma, né? A gente entende que a circuncisão para o povo naquela época significava muita coisa, até porque a gente, quando vai estudar a questão da circuncisão, né, a gente entende que naquele compartimentinho, né, digamos assim, é algo que guarda muitas impurezas, né? E quando o homem e a mulher, né, casados, né, entram na relação sexual, né, se aquilo não estiver bem limpo, né, higienizado, né, pode se colocar dentro da mulher coisas impuras, né? Então imagine um povo no deserto agora, ali, muito tempo, né? A gente sabe que o povo não tomava banho, até porque não tinha banheiro, né? Então o banho era coisa rara de se ter, né? Então imagine aí como é que ficava, né? Homens de Deus, porém daquele jeito, né? Fedorentos, sujinhos, pois é. Deserto, sol, calor, às vezes noites frias, e tanto vai. Então era muito complicada essa questão. Então a higienização era algo importantíssimo, porém não tinha tanto, né? Então, por saber dessas coisas, por ser um Deus de conhecimento profundo, né? É tanto, irmãos, que o povo de Israel ele tem um menor índice de mulheres com câncer, né? Câncer de útero, né? Ou seja, por causa que a maioria dos hebreus faz a circuncisão, né? Então, você já tira por aí uma das questões, né, do porquê. Mas claro que isso é uma forma muito mais profunda, né? Precisaria de um estudo muito mais profundo para elencar todo o significado. Então já fica aqui um conselho para você. Estude muito mais sobre esse assunto, que você vai tirar grandes ensinamentos. Ponto 3. Uma marca que era um requisito para ser um guerreiro. A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa, bem como para tornar-se guerreiro. Ele não poderia lutar as guerras do Senhor sem antes ser submetido a um ritual, que era a circuncisão, né? A gente entende, né, irmãos, que algo importantíssimo. Então, quando o povo sai do Egito, não faziam mais isso, e a geração do Êxodos, que entraria em Canaã, agora teria que fazer, justamente para renovar, né? Tanto que entra aqui o título, né, da nossa lição, confirmar o concerto que Deus havia feito com o povo, né? Então, um guerreiro, para ter essa moral, né, teria que ser circuncidado para se tornar um grande guerreiro, né? Era uma das incumbências, né, ordenanças que era dada ao povo. E é tanto que acontece um episódio que, né, no episódio que Davi está lutando, né, ele fala uma frase muito interessante, né? Ele fala quem é um incircunciso que quer afrontar os filhos de Israel, o Deus de Israel, né? Então, a gente tira por aí que era algo que o povo tinha, né, que ter com muita apreciação. A circuncisão produziu uma marca de autoridade e comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Então está aí essa questão da circuncisão, né? Vamos lá para o tópico 2, um lugar chamado Gilgal, lugar de aliança. Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósito entre os israelitas. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de ter de ficar retido no mesmo lugar. Então, como eu disse, né, o povo sai do Egito, entra no deserto, aquela maioria daquele povo cai por causa de desobediência. A geração que nasce novamente, né, que tem Josué como seu líder, né, a geração nova, né, que não era circuncidada. Então, imagina aí, a circuncisão era feita
A maioria dos hebreus ainda é como pequeninos, né? Crianças, né? E agora teria que ser feita em homens adultos. Então foi algo doloroso, mas fazia parte do concerto. Então eles fizeram e passaram até alguns dias até se recuperarem. Né? Algo bem difícil, mas que Deus exigiu isso do povo. Bora lá para o ponto 2, lugar de exaltação. O Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Não se tratava, obviamente, do opróbrio da escravidão imposta pelos egípcios, nem dizia respeito aos vexames e escárnio que os israelitas suportaram mesmo pelas condições degradantes em que viviam. A vergonha, o vexame e a desgraça era devida às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante a caminhada pelo deserto. Então está aí, o opróbrio significa a vergonha, né, do povo, né? O povo de Deus, né, escolhido por Deus. Deus fez um pacto com Abraão. Aí o povo foi para o Egito a convite, né? Todo mundo conhece a história que José convida, Faraó aceita, mas quando o tempo se passa, o povo de convidados viram escravos, né? Então passaram grandes tormentos dentro do Egito, né? Então estava perto de conseguir entrar na terra prometida, Canaã, a terra que manava leite e mel. Então, imagine todo o povo ansioso por esse momento, mas tinha que ter essa ordenança, né? Esse novo concerto renovado, né? Que era a questão da circuncisão. Algo importantíssimo, o povo deveria cumprir essa ordenança, e cumpriu, né? A murmuração, a dureza do coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Mas em Gigal, Deus removeu a vergonha desse povo. Em Gigal, irmãos, naquele dia, foi um dia de renovar a aliança, do qual mulheres, homens entenderam que Deus sempre quis que Israel caminhasse pelo caminho da bênção de Deus. Israel era para ter entrado na terra prometida em questão de dias, mas o pecado, a desobediência, tirou o foco deles, irmãos. E em seus corações eles queriam voltar ao Egito. Ou seja, eles foram tirados do Egito, mas não tiraram o Egito do coração. Então, é difícil, irmãos, quando você aconselha a um jovem, a uma pessoa, né, a um senhor ou uma senhora, que ele deve voltar-se a Deus, deixar o mundo de lado, quando eu falo mundo, eu falo as coisas, irmãos, que lhe afastam de Deus, o pecado. E as pessoas até desistem por algum tempo, né, vão para a igreja, cultuar o Deus, né, mas sente saudades do Egito, né, querem voltar para o Egito para as práticas pecaminosas, né. Então não adianta, irmãos, por fora ser uma coisa e por dentro ser outra. Então temos que entender que Deus não é açougueiro, né? Ele não quer só o coração, não, irmãos. Deus, Ele quer, irmãos, a pessoa por completo, o espírito, a alma, o coração, todo o seu corpo, o seu querer ser o querer de Deus. Então é importantíssimo a gente renovar todos os dias com o nosso Deus, né? Porque sabemos que os dias não são bons, mas devemos sempre estar preparados para estar bem, para estar lutando contra tudo aquilo que queira afastar as nossas vidas do altar do Senhor. Então vamos para o ponto 3, lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos, em um deserto inóspito, no qual não havia água. Agora, pois, transpôs o Jordão, os hebreus armaram em Gigal o seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água nem de comida. Há um tempo, irmãos, na nossa vida que é um tempo de tribulação, um tempo de angústia. É o tempo da prova, né? Como diriam alguns irmãos pentecostais. Passando pela prova, mas estou dando glória a Deus. Pois é. E acontece realmente esse momento complicado na vida de muitas pessoas, mas temos que entender, irmãos, uma coisa, que às vezes a gente é colocado no deserto por consequências de erros nossos mesmo. Por coisa que a gente não era para ter feito e fez, por escolhas erradas, e aí acabamos entrando no deserto, né? E muita gente confunde como se fosse uma prova de Deus, né? Existe a prova de Deus, né? A gente conhece a Bíblia Sagrada, a gente vê homens como Jó, por exemplo, ali foi provação. Mas tem pessoas, irmãos, que passam dificuldades e na realidade são consequências de pecados, né? Outras pessoas dizem, né? Como é que pode? O marido não quer ir para a igreja, não quer frequentar, e eu há tanto tempo aqui chamando ele. Mas lá atrás, irmãos, o casal na realidade, né,
não ia para a igreja, não frequentava a igreja, não queria saber de igreja. E aí casaram sem ter esse costume, né? E ela se converteu e ele não ficou lá. Ou seja, consequências de lá atrás, né? Ou seja, pode acontecer várias coisas, né? Mas temos que ter a sabedoria de que muitas coisas acontecem porque a gente mesmo procura. E são consequências de erros, né, do passado, erros que a gente fez e aí causa tristezas, né, irmãos? Mas vamos entender, irmãos, de uma vez por todas que, mesmo que isso aconteça, consequências ou provas de Deus, Deus jamais, nunca nos abandonará. Então tenha isso em mente, Deus não vai te abandonar jamais. Ele sempre vai estar com você nas horas tristes, alegres. Deus jamais abandona um filho. Então, mesmo que você esteja passando por esse dia mau, dia difícil, Deus está com você para lhe dar vitória. E na hora certa o milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Tópico 3, para finalizar nossa lição, a celebração da Páscoa. Foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés. O povo foi orientado para que no dia 10 do mês de Abib ou Nisan separasse um cordeiro por família, porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido com pães asmos e ervas amargas, e isso apressadamente, haja visto que o povo estaria de saída do Egito. Deus falou ainda que na noite desse 14 do primeiro mês, um anjo sairia a matar os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro e marca os umbrais, vergas da porta. De fato, tudo aconteceu como dito pelo Senhor. Então, queridos, essa aí está dando a primeira Páscoa do povo hebreu, né? Naquela noite também que o anjo da morte passou no meio do Egito, né? E dizimou vidas naquela noite, né? De inocentes, porque era um dos sinais, né? O faraó não queria liberar o povo, mas a mão do Senhor foi pesada diante do povo egípcio. E assim eles liberaram o povo hebreu diante daquele início de celebração da Páscoa, que Deus aconselha fazê-lo apressadamente, e ele sai dali do Egito rumo à Terra Prometida. Um ano depois, mais uma vez, o Altíssimo determinou a celebração da Páscoa, ou seja, quando o povo já está no deserto, um ano depois Deus ordena que eles façam uma Páscoa novamente, né? Mais uma vez aí a gente vê a segunda celebração da Páscoa do povo hebreu. Israel peregrinava nesse tempo pelo deserto. Antes, porém, de completar o segundo ano de peregrinação, os hebreus desistiram de invadir Canaã em seus corações. Ou seja, uma coisa foi tirar o povo do Egito, outra coisa é tirar o Egito do povo, né? O povo sempre lembrava do Egito, né? Quantas vezes chegaram para Moisés e disseram que estavam com saudade do Egito, saudade da comida, das coisas de lá, ou seja, um povo que sentia saudade de ser escravo, né? Parece muita gente, né, irmãos, que sente saudade do mundo, dos pecados, né? Mal sabe eles, irmãos, que ali era só escravidão, era só o que o inimigo queria para eles, né? O que acontece é que Deus rejeita aquela geração. Nunca mais a Páscoa foi celebrada até o dia em que a nova geração chegou a Canaã. Então, irmãos, o que acontece é que o povo, depois daquela segunda celebração da Páscoa, passou 39 anos sem celebrar a Páscoa novamente. Porque aquele povo não estava, irmãos, de acordo com a palavra de Deus. Eles estavam, de uma certa forma, irmãos, fora do projeto de Deus. Sentiam saudade do Egito quando Deus os tirou do Egito para dar algo melhor para eles. Então, era um povo que tinha saudade de ser escravo. Páscoa, um memorial judaico e perpétuo. A Páscoa foi estabelecida em memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por muitos anos, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Agora, depois da circuncisão em massa, o Senhor autorizou a referida celebração como visto. Era a terceira vez que o povo celebraria a Páscoa. A primeira vez foi na saída do Egito, a segunda aconteceu no deserto, um ano depois de saírem do Egito, e agora a terceira vez quando aportavam na Terra Prometida, ou seja, bem perto de entrar na Terra Prometida, Deus ordenava ao povo a circuncisão e também a celebração, sim, depois de eles estarem bem com Deus, o concerto renovado, aí sim, a celebração da terceira Páscoa, né?
Páscoa, um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Não se trata de mera celebração cívica religiosa, mas de um culto a Deus verdadeiro, o Criador do Universo, o qual, fazendo-se semelhante a homens, entregaria voluntariamente a sua vida por toda a humanidade. Né? Aquilo que a gente tem em João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, o que acontece é que Deus sempre foi um Deus zeloso, um Deus cuidador, um Deus dos mínimos detalhes. Então, Deus exigiu do povo a nova aliança novamente, a circuncisão, exigiu que eles celebrassem a Páscoa apenas quando estivessem de acordo, estivessem da forma correta. Para concluir a lição, os hebreus precisavam fazer sua parte no concerto com Deus. Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo, andaram de maneira desobediente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos. Após a saída do Egito, porém, com a confirmação pela fé da aliança abrâmica, com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. Queridos, nessa oportunidade, estamos finalizando essa lição, mas eu tenho uma pequena reflexão para lhe dizer que a circuncisão do homem hoje em dia não é apenas uma marca na carne, no prepúcio, não, mas é maior do que isso. É uma marca no coração. É uma marca que Deus coloca no coração do ser humano, da obediência, da fé. A Páscoa significa, irmãos, a nossa libertação. A Páscoa significa que Jesus Cristo morreu por nós, mesmo nós, sendo ainda pecadores, e nos deu a oportunidade, ao se sacrificar por nós, de termos uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida em Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua casa, seu lar, a sua família. Saiba que Jesus é o mais interessado em abençoar a todo esse povo, a toda essa nação, em meio a esses dias tão difíceis que temos vivido, em meio a esse complicadíssimo vírus que tem surgido aí nesses últimos tempos. Mais uma coisa eu sei, tempos trabalhosos, também eu sei de uma coisa, tempos de vitória. Então está difícil, mas temos algo a dizer ao nosso coração e a todos aqueles que nos assistem nesse momento, que Deus nunca, jamais vai abandonar o seu povo. Que Deus possa te abençoar, a sua casa, a sua família, e que tudo seja feito, irmãos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu lar e que Deus cada vez mais possa lhe abençoar para a honra e glória do nome dele. Que Deus abençoe.